Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Falamos no programa passado, no vídeo passado, sobre forças elétricas e magnéticas. E muita gente recorre a essas forças para sucesso, fama, riqueza e até para ganhar eleições. E essas pessoas que recorrem a essas forças têm que pagar, criam uma dívida com essas forças? Aprendemos no livro Universo em Desencanto que o campo de magnetismo, a energia magnética, é a formadora e geradora de tudo que está aqui nesse mundo deformado. E tudo aquilo que nós nos comprometermos com este campo de energia, obviamente, ele dá e tira. Isto é um processo natural. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, prestar muita atenção de como e de que forma nós precisamos nos desenvolver desses encantos, porque isso tudo faz parte de um encanto. Tudo aqui neste mundo é ilusório e passageiro, não é? Então, esses sentimentos de poder, ganância, ambição, eles precisam ser equilibrados através do estudo do livro Universo em Desencanto, para com que seja feito o quê? Digamos, o resgate, né? Por isso que é um tratamento, é uma recuperação que o animal racional vai passando com o estudo do livro, através da imunização racional. Por isso está escrito no livro o dever de fazer a propaganda. A divulgação é uma forma de resgatar essas, aspas, dívidas que nós temos com a natureza natural. É isso, Dr. Carlos? É verdade. A divulgação de cultura racional, nosso mestre diz que esse é o maior trabalho que a pessoa pode fazer por si mesma, no sentido de desfazer todos esses outros trabalhos de magia negra que possam ter na vida da pessoa. Então, o maior trabalho é a divulgação, porque está fazendo um bem social e individual para quem receber a divulgação, mas socialmente também. Então, isso é da nova fase, isso desfaz as coisas negativas, magnéticas, que tem coisas que ninguém desfazia. Ele dizia, tem feitiço no mundo feito que ninguém desfaz. Ele falava assim, só eu. E ele sempre desfez. E ele deu provas suficientes disso, né? Agora, no primeiro volume diz tributar e monopolizar com o mundo espiritual. Isso todas as pessoas que são pensadoras, que não se conhecem, que querem alguma coisa, qualquer progresso na matéria, está fazendo isso. Não sabe, mas está. Pode se envolver muito, usar muito o tal do crédito karma, né? Um cartão de crédito kármico, e pode fazer dívidas e isso prendê-la aqui nesse campo até acabar de pagar. Agora, tem no histórico ele dizendo que artista é magnético puro e políticos, em outra página, políticos fazem muitas dívidas. Então, os artistas acham que é dom só deles, não acham que são médiuns também, que tem a parte invisível trabalhando. É o ego, né? Uma egolatria muito grande e isso os torna magnéticos puros. E os políticos fazem muita dívida com a natureza quando poderiam fazer um bem, prometeram fazer um bem, e aí são só ferramentas do magnético e aí fica um tanto de karmazinho particular. Para complementar, o povo brasileiro sabe que na história do Brasil, quando tinha eleição no passado, os terreiros, antes das eleições, sempre estavam cheios de políticos, né? E tome churrasco, o pessoal não sabia onde ia parar a cabeça e o coração, e que tudo ia sendo feito os trabalhos lá das magias. E o povo que estava comendo churrasco também não sabia do que estava participando. Mas eram políticos da chamada direita política daqui de baixo, né? Politicamente de direita. E a esquerda era materialista histórica, era ateia e tal e coisa, mas agora eles não são mais assim, não. Tem uma revista Galileu só sobre astrologia, uma porção desses políticos de esquerda mostrando seu mapa astral. Quem faz um mapa astral está abrindo, sabendo que existe um mundo espiritual, né? E
um caso, para finalizar, que ficou célebre e notório, um ex-presidente, Fernando Collor de Mello, e a mãe de santo dele lá nas Alagoas. Isso está ela gravou vídeos depois no final, revistas de grande circulação, a entrevista, e ela fazia as coisas para influenciar a eleição, e ficou provado que influenciou. Só que depois ele achou que era só ele, o mérito era só dele, virou as costas para as entidades. Primeiro ele acostumou com charuto cubano, $200, né? Uísque 12 anos, sei lá quantos anos o uísque, e em vez de marafo baratinho, charuto baratinho, isso tudo está lá, né? Não conheço a pessoa, estou falando que eu li. E vi vídeos isso também. Foi uma entrevista, todo mundo viu. Tem entrevista. Relato, então, aí ele virou as costas. A esposa pediu para a comadre para ele pedir as entidades de novo quando foi o impeachment, e ela pediu e as entidades disseram que não, que ele tinha virado as costas. Jornal Nacional, tributar e monopolizar com o mundo espiritual, né? Cultura racional esclarece. É porque isso tudo que você acabou de falar aí, doutor Carlos, até o Oswaldo perguntou agora há pouco sobre quem deve, quem pede, depois não tem que pagar, não tem a cobrança, né, Porfírio? Porque realmente em tudo existe a cobrança. Se você entra com uma ação judicial para cobrar alguém, tem um procedimento. O primeiro procedimento é o quê? Se você deve um cheque ou uma duplicata, você tem que primeiro protestar o cheque ou protestar a duplicata. O cartório faz a notificação à pessoa de que existe uma dívida a ser paga previamente antes de uma ação judicial. Assim apresenta, como o Oswaldo perguntou, se não existe a cobrança. Eles mostram que a pessoa está errada. Os acontecimentos que antecedem a vida da pessoa começam a mudar, a vida da pessoa começa a virar de cabeça para baixo. Quer dizer, já é uma forma de mostrar que você está devendo alguém ou algo, né? Aí, como você não toma providência, como você não socorre, aqui no caso aqui a cultura racional é o verdadeiro socorro para todos esses males, eles continuam a cobrança e muitas vezes até eles vêm cobrar a vida da pessoa. Então, em tudo existe a prévia, o que antecede aquela demanda, aquela dívida. Então, por isso que, como o Oswaldo perguntou, realmente eles começam a cobrar. E quem já passou por essas experiências na vida, né? Muitos já aconteceu isso, e o Racional Superior cita no livro, quem já foi vítima dos males da magia negra, sabe muito bem os seus efeitos. Então a gente, para que seja precavido por essas cobranças que estão existindo aí no mundo inteiro, existe uma solução, gente. A solução é a cultura racional, é estudar o livro Universo e Desencanto. Porque o Racional Superior afirma no livro muitas verdades que nós precisamos estar atualizados, em saber, em ter conhecimento. Ele diz aqui, olha só, no livro do histórico, ele fala assim, ó, muitos profetizando os absurdos, impressionando e chocando a humanidade, atemorizando com o futuro negro da humanidade. E ele diz, nada disso se dará, porque está aí a fase de recuperação, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Então, minha gente, estudar o livro Universo e Desencanto, desenvolver o raciocínio, se atualizar na fase racional, que tudo isso tem solução. Até porque o único ser que veio aqui preparado com a outorga, o conhecimento e o poder de fazer as negociações com este campo do elétrico e magnético e deixou tudo pronto, foi Manuel Jacinto Coelho, que é o único representante do racional superior, o racional superior da Terra. É isso, Porfírio? É cultural. A cultura é cultural. O conhecimento é que vai libertar as pessoas. E tem a ação de imunizatória, que é a imunização, exatamente este é o sentido. A solução da cultura racional não é um milagre. De qualquer forma, quando a gente contrai a dívida, tem que ser paga. Mas existem formas de se pagar. Quando nós encontramos a cultura racional, nós temos a facilitação, vamos dizer assim, da negociação. Há como negociar. O que nós estamos falando aqui é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Estamos aqui falando exatamente porque houve uma intercessão, né? Intercedeu
O raciocínio superior intercedeu para que estivéssemos aqui. Eu sou um caso textual, provado e comprovado, catulado, sem nenhuma dúvida quanto a isso. Porque cada um de nós vem fazendo suas dívidas em função daquilo que é o encanto. Nós fomos educados para alcançar a fama, a ser importante, um querer ganhar do outro. Todo mundo joga na loteria, não é para resolver a vida dele, não. Se complica mais ainda, cria mais dívidas, porque acha que ficando rico vai resolver tudo. É o tal poder da sedução, da grana, da fama e coisas do gênero. A cultura racional vem e prova que nada disso, para início de conversa, leva a lugar nenhum. O caixão é o mesmo, né? Não tem alça, não tem outro, não tem a estepe, né? Não tem estepe para levar as riquezas, a fortuna e a fama. Ou seja, tudo termina da forma mais triste possível, que é virar cinzas. Então, a primeira noção cultural que a pessoa logo percebe, que todo mundo sabe disso no final das contas, mas a cultura racional, ela cria um ânimo diferente, porque mostra qual é a verdadeira dívida, que essas dívidas são créditos fáceis de pagar. A grande dívida, na verdade, é com a natureza, que a humanidade não deveria estar aonde está. Essa é a maior dívida e todas as demais são consequências disso. É como que colocar as pessoas no mundo do fogo, de queimar, elétrico, magnético, curto-circuito, mas a natureza cria aquela sedução da fama, da grana, etc., etc., para poder que cada um, na verdade, pague aquilo que deve com ela. E depois, então, a cultura racional vem e mostra, olha, a dívida que vocês têm aqui em cima é muito maior, porque essa que vocês fizeram lá para ganhar a eleição, para ficar famosos, etc., isso aí foi só uma distraçãozinha, um aperitivo, para vocês saberem o que vocês têm que pagar. Então, a imunização, ela vem preparar o ser para saber que a verdadeira dívida, e que dívida é essa que nós temos com o mundo superior? É a desobediência. Toda a humanidade que está aqui foi desobediente. Compreenderam? Essa é a maior dívida. Então, como vamos pagar isto? A cultura racional, ela ajuda demais as pessoas neste sentido, quando nos dá o direito, né, para pagar, o dever de fazer a propaganda. É o que a gente deve, com a dívida maior que nós temos em cima. Por isso é que a gente, no início, acha até um pouco esquisito. Pô, mas por que eu tenho o dever de fazer propaganda? Aí a gente passa a se conhecer e passa a entender. É muito pouco. Não tem dinheiro que pague esse conhecimento, este retorno ao nosso estado natural. Foi lá que nós fizemos a maior dívida da nossa vida. Mas não éramos assim como somos hoje. O que somos hoje é o encantamento, é fruto das consequências, desdobramentos. Parece até que as pessoas ainda têm aquele jogo dos cartórios artificiais criados por nós mesmos, mas sempre tem um pouquinho de razão em relação à lei maior, a lei de Deus e a lei da natureza. Então, muita atenção, se quiser compreender isto, pegue o livro Universo em Desencanto, o primeiro volume tem lá uma lição. Todos no mundo são criminosos. E leia e vai compreender muito bem o que nós estamos querendo lhe dar o recado aqui. Então, o que nós precisamos realmente, Oswaldo, compreender é isto. Todos no mundo devem e têm como pagar. E aí vem só a alegria, né? Porque a cultura racional vem trazer exatamente esse bálsamo e, como diz, dá um crédito, né? Deus dá um crédito para os seus filhos para que os seus filhos possam ter como pagar o que devem com a natureza. Mas com ele, a forma de pagar é muito simples. Eu posso antecipar aqui para vocês, Walter. Pagar Deus, só existe uma forma, chama-se amor. E aqui, fazendo a divulgação, nós estamos fazendo o amor, trazendo o amor, porque é um ato de amor nossa divulgação, porque estamos divulgando a paz, o amor, a concórdia, a fraternidade. Então, é um ato de amor, é o fazer o bem sem olhar a quem.
Então, estamos pagando nossa dívida, fazendo aqui a nossa propaganda, e é com muito prazer que fazemos, porque levamos a cultura racional um grande bem para todos. Oswaldo, me permite um fechamento? Essa eu já ia falar, mas agora, não é que eu estava esperando que você falasse, não. Mas tem uma frase no Universo em Desencanto que diz assim: quem ama o que sabe é sempre um vencedor. Essa é a prova do amor que a gente pode pagar para Deus. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve.